Pronto, a professora está gravando já. Aham. Então, gente, hoje a gente vai começar a falar, né, que nas próximas duas aulas a gente vai falar sobre isso, são as distribuições de probabilidade. Então, vamos falar um pouco o que seria isso, ok? Então, a gente vai pensar que a gente até hoje a gente percorreu um caminho, tá? Nós começamos o curso falando da estatística descritiva, em que a gente apresentava resultados, dados, né, coletados em experimentos. Depois a gente falou sobre probabilidade e agora chegou a hora da gente fazer a união desses dois conceitos, da estatística descritiva e da probabilidade. Então, a partir do estudo da distribuição de probabilidade, a gente vai poder prever, né, qual é a probabilidade de um evento após um particular número de ocorrências. Por exemplo, se a gente quiser saber qual é a probabilidade que não haja chuva ou chova em 1, 2 ou 3 dias. Então, a gente sabendo qual é a probabilidade que ocorra chuva, a gente vai... Peraí, deixa eu aceitar aqui alguém. Peraí, um momento. Então, a gente sabendo qual é a probabilidade de chuva, a gente pode calcular, né, num determinado período de dias, qual seria a probabilidade que a gente tivesse uma combinação de resultados. Então, se a gente estivesse pensando em 3 dias, a gente pode ter em 3 dias nenhum dia com chuva, um dia com chuva e 2 com sol, 2 com chuva e 1 com sol, e 3 dias de chuva. Tá? Então, na verdade, é isso que a gente vai aprender, relacionar os conceitos da estatística descritiva com os conceitos de probabilidade. Então, a gente começa falando sobre, definindo, na verdade, o que é uma variável aleatória. Então, a gente pensar numa variável aleatória, a gente pensa numa função. É uma função que vai associar um elemento do espaço amostral um determinado valor de x, que é um número pertencente a R, tá? Então, a gente vai fazer uma relação. Então, deixa eu explicar direitinho isso para ficar mais claro. Imagine que a gente jogue um dado 2 vezes e observe o resultado, se o número é par ou ímpar, tá? Então, a gente tem dados que tem número de 1 a 6, então a gente tem metade par e metade ímpar. Então, o que pode acontecer? Pode cair dois dados com números pares, o primeiro dado com número par e o segundo com número ímpar, um primeiro com número ímpar e um segundo com número par, ou 2 números ímpares. Então, isso aqui é o meu espaço amostral, tá? Então, imagine que eu crie uma variável em que eu conte quantas vezes saiu um número par em 2 lances. Então, eu vou criar uma variável aleatória, que é o número de vezes que eu tenho número par no lançamento de um dado, em que eu joguei 2 vezes, tá? Então, eu estou aqui, ó, eu tenho, quando eu tenho dois pares, então o meu x tem valor igual a 2. Quando eu tenho um par e um ímpar, são as dessas duas situações aqui, o meu x, que é o número de vezes que saiu par em 2 lances dado, é igual a 1. E quando eu tenho 2 números ímpares, o valor de x é 0. Tá? Então, eu tenho aqui o meu espaço amostral e os possíveis valores de x. Tá? Eu posso ter 0, 1 e 2. Isso que é a variável aleatória. Então, a variável aleatória aqui é 0, 1 ou 2. Lembrando, variável aleatória é sempre um número, tá? Porque é uma função numérica que está relacionando
um elemento do espaço amostral a um determinado valor. Existe uma função que relaciona isso, né? O elemento do espaço amostral ao valor, que é a variável aleatória. Essa variável aleatória, então eu tenho aqui, ó, x igual a 0, quando eu tenho dois valores ímpares, x igual a 1, quando eu tenho um número ímpar ou um par, e x igual a 2, quando os dois são par. A variável aleatória, ela será discreta se o número é resultado possível, se o número de resultados é finito e pode ser contado. O que é que significa? Que é sempre um número inteiro. E na variável aleatória discreta é uma contagem, um resultado de uma contagem. Então, a gente teria, por exemplo, valores sempre inteiros. Então, eu teria uma variável aleatória discreta. Se a minha variável aleatória discreta, ou variável aleatória, pode assumir qualquer valor num espaço real, então eu digo que ela é contínua, tá? Então, geralmente, as variáveis aleatórias contínuas, elas são os resultados de uma medição. E a discreta, resultado de uma contagem. Então, recapitulando, uma variável aleatória discreta é normalmente resultado de uma contagem, e uma variável aleatória contínua é resultado de uma medição. O que é que a distribuição de probabilidade faz? Ela vai associar uma determinada probabilidade ao valor da variável aleatória. Tá? Então, a distribuição de probabilidade é um modelo matemático, na verdade, que vai relacionar o valor da variável aleatória x com a sua probabilidade de ocorrência. Então, voltando aqui atrás, eu teria minha variável aleatória, valores 0, 1 e 2. Para cada um desses valores, eu tenho uma determinada probabilidade de ocorrência. Então, eu tenho qual é a probabilidade que eu jogue dois dados e caiam dois valores ímpar, né? X é igual a 0, é quando cai dois dados com número ímpar. Qual é a probabilidade que eu jogar dois dados e cair um número par e um número ímpar? Ou seja, x é igual a 1. E qual é a probabilidade de eu jogar dois dados e dar dois números pares? X é igual a 2. Então, ao associar esse valor de x a uma determinada probabilidade, eu construo uma distribuição de probabilidade. Se esse valor for um valor discreto, eu terei uma distribuição de probabilidade discreta. Se a variável aleatória for contínua, eu terei uma distribuição de probabilidade contínua. Tá? Então, as distribuições contínuas é quando a variável que está sendo medida é expressa em uma escala contínua. E uma distribuição discreta é quando a variável que está sendo medida só pode assumir valores inteiros. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma distribuição discreta de probabilidade. Enumera cada valor possível da variável aleatória, que a variável aleatória, nesse caso, vai de 0 a 1, de 0 a 3. O que é SX? Perguntou-se uma família quantos carros, quantos veículos elas possuíam. E as respostas nesse questionário variaram de 0 a 3. Tá? E associou-se a essas respostas uma determinada probabilidade de ocorrência, que no caso aqui é a frequência de respostas. Então, 0,4% das pessoas não tinham carro nenhum. 43,5% das pessoas tinham um carro. 35,5% tinham dois e 20,6% tinham três. Então, eu tenho aqui a associação da variável aleatória à sua probabilidade. Mas não basta fazer essa associação. Para que eu tenha uma distribuição de probabilidade, é preciso que eu tenha algumas propriedades que sejam seguidas. Que propriedades são essas? A primeira é uma propriedade da própria probabilidade, né? Que a probabilidade sempre será um valor entre 0 e 1, ou seja, esse valor aqui de P de x não pode ser menor do que 0, nem maior do que 1. E outra coisa muito importante é que a soma dessas probabilidades aqui, ó, se eu somar esses valores aqui, essa soma dá igual a 1 ou 100%.
tá? Então, significa que todas as possíveis respostas estariam englobadas nesse questionário, porque não haveria possibilidade de eu ter uma pessoa com 4 veículos nesse grupo, claro. Tá? Então, recapitulando, para que seja uma distribuição de probabilidade, eu tenho que ter o valor de x associado a uma probabilidade. Essa probabilidade ela vai ser um valor entre 0 e 1, e a soma das probabilidades ela vai dar 1. Isso é uma probabilidade discreta, lembrando que na discreta x é sempre um valor inteiro. Então, vou dar um exemplo. Vou construir uma distribuição de probabilidade. Uma cadela está prenha, e o ultrassom revelou que é ninhada de 3 filhotes. Só que a gente não sabe qual o sexo dos filhotes. Então, a variável aleatória é o número de machos. Tá? Se tem 3 filhotes, o que é que pode acontecer? Eu posso ter 0 macho, 1 macho, 2 machos ou 3 machos. Tá? Então, eu tenho aqui os possíveis valores de x para a variável aleatória número de machos. A esses valores de x, eu tenho aqui a probabilidade de ocorrência. Eu vou passar o slide para frente, depois eu volto aqui. Para eu saber essas probabilidades de x, eu vou construir essa tabela aqui. Então, eu tenho aqui 3 filhotes. O que é que pode acontecer? Eu posso ter 3 fêmeas, é o que está representado em azul. Ora, a probabilidade que nasça uma fêmea é 50% ou meio, tá? E o fato do outro filhote ser fêmea é independente do primeiro resultado, assim como o sexo do terceiro filhote também é independente dos outros dois. Portanto, a probabilidade de que nasça um filhote fêmea sempre será um meio. Como são 3, pela lei de probabilidades, é 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, que me dá 1/8, tá? A variável aleatória aqui é 0. Por que 0? Porque a minha variável aleatória é o número de machos. Se nascerem 3 fêmeas, eu não terei macho nenhum, então a variável aleatória tem valor 0. Portanto, a probabilidade que eu tenha 0 machos em 3 nascimentos é de 1/8. A segunda possibilidade é que eu tenha 2 fêmeas e um macho, tá? Então, pode ser a primeira fêmea, a segunda fêmea e o terceiro macho, a primeira fêmea, o segundo macho e a terceira fêmea, ou um macho e 2 fêmeas subsequentes. Cada uma dessas probabilidades tem 1/8 de chance de ocorrer, ok? Cada uma. Ora, a variável aleatória aqui é 1, porque eu tenho um macho em 3 nascimentos, tá? A probabilidade que isso ocorra é a soma dessas 3 probabilidades aqui, ó. Porque eu posso ter esse evento, ou esse, ou esse. É claro que se eu tiver o primeiro, eu não vou ter o segundo. Então, por isso que eu tenho aqui evento 1, ou evento 2, ou evento 3. E como a gente viu no início, né, a probabilidade disso ocorrer é a soma das probabilidades. Então, eu vou somar 1/8, 1/8 com 1/8, vai dar 3/8. Então, para a variável aleatória 1, eu tenho a probabilidade de ocorrência de 3/8, que é a soma desses 3. Eu posso ter, terceira possibilidade é o quê? 2 machos e uma fêmea. Também a mesma regra aqui, quando eu tenho a variável aleatória 1, eu tenho as 3 possibilidades, então eu tenho para cada uma delas 1/8, para a variável aleatória 2, a soma vai dar 3/8, tá? Mesma coisa da primeira. E, finalmente, eu posso ter 3 machos, né? A probabilidade que isso ocorra é 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, que dá igual a 1/8. Então, a variável aleatória 3 machos tem probabilidade de ocorrência de 1/8. Então, voltando aqui, ó, eu tenho a variável aleatória x e a sua probabilidade de ocorrência. Então, 3 nascimentos, todas fêmeas, qual é a probabilidade que isso ocorra? 1/8. 3 nascimentos, um macho e 2 fêmeas, qual é a probabilidade que isso ocorra? 3/8. 3 nascimentos,
2 machos, qual é a probabilidade que ocorra? 3/8. E 3 nascimentos, 3 fêmeas, qual é a probabilidade que ocorra? 1/8. A soma disso aqui vai dar igual a 1. Portanto, eu tenho aqui uma distribuição de probabilidade. Ok? Pro, Oi. aceita pessoas que estão querendo entrar na Tá chamada? bom. Vou lá. Não piscou aqui. Não está aparecendo, Giovanni, para mim, não. Eu vou ver aqui com ela rapidinho. Tá, estou esperando. Ela disse que está na fila, mostrou até o print que está na fila, Nessa mas. aula, não está me É. aparecendo aqui. Peça para pedir de novo. Aí ela disse que conseguiu entrar agora. Ah, tá. Pronto. Hum. Bom, então, voltando, eu tenho aqui os valores de x, certo? E aqui a probabilidade de que x ocorra. Então, por exemplo, imagine que eu fosse apostar o meu salário no número de machos. É claro que ou eu ia apostar em um macho ou 2 machos, né? Porque são os eventos mais prováveis de ocorrerem, tá? Nascer todas fêmeas ou todos machos são eventos menos prováveis de ocorrer, tá? Se eu quiser saber, por exemplo, qual é a probabilidade que em 3 filhotes eu tenha um ou nenhum macho, eu tenho a soma dessas probabilidades, que seria 1/8 mais 3/8, que seriam 4/8, que seria 50%. Tá? Então, com uma construção de uma distribuição de probabilidade, eu tenho todas as possibilidades de ocorrência para uma determinada variável aleatória. Então, representando graficamente, no caso da distribuição discreta, eu posso fazer um gráfico que eu associo cada valor de x a uma determinada probabilidade, certo? Então, cada valor de x está associado aqui a uma probabilidade. Eu represento assim, a probabilidade que x seja igual a um determinado valor. Então, por exemplo, isso aqui é o quê? É a probabilidade que x seja igual a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 ou a 6. Essa aqui é uma variável aleatória discreta. Quando a variável aleatória ela é contínua, eu tenho valores, um intervalo. Por quê? Quando eu tenho números contínuos que pertencem a R, entre 2 valores, eu tenho infinitos valores. Então, eu nunca vou ter a possibilidade de achar a probabilidade da ocorrência de um valor isolado. Então, por exemplo, olhando esse gráfico aqui, eu não teria a possibilidade de achar a probabilidade de encontrar o valor A nessa população, porque essa variável aleatória ela é contínua. Mas eu posso achar a probabilidade de eu ter valores entre A e B. A gente vai ver isso mais tarde. Tá? Então, na probabilidade, na distribuição de probabilidade contínua, eu trabalho sempre com intervalos de ocorrência, enquanto que na discreta eu trabalho com probabilidades isoladas. Quais são as distribuições discretas mais importantes? Eu tenho a distribuição de Bernoulli, a distribuição binomial, a distribuição hipergeométrica e a distribuição de Poisson. Nós vamos ver hoje a distribuição binomial.
Tá? Então, das distribuições discretas, nós vamos ver a distribuição binomial. Por que a binomial? Porque na nossa área é uma das mais importantes. Tá? Em relação às contínuas, as mais importantes são a exponencial, a Weibull e a normal. Nós vamos trabalhar com a distribuição normal, tá? Na próxima aula. Então, nós temos a distribuição binomial, que é discreta, um exemplo de discreta, e a distribuição normal, que é um exemplo da contínua. Então, antes de passar adiante, falando sobre distribuição binomial, eu vou abrir aqui o Excel para mostrar a vocês algumas funções do Excel que vão nos ajudar a calcular. Deixa eu inserir aqui uma planilha, a calcular algumas probabilidades aqui das distribuições binomial. Então, por exemplo, se eu quiser utilizar o Excel para calcular o número de combinações, eu posso usar uma função do Excel, que é a função matemática, tá? Então, por exemplo, imagine que eu tenha 3 nascimentos. Então, vou botar aqui, ó, peraí. 3 nascimentos. Ok? E desses 3 nascimentos, eu tenho um macho e 2 fêmeas. Como é que eu posso arrumar isso? Eu posso ter o macho primeiro, depois eu posso ter uma fêmea e outra fêmea. Tá? Ou posso ter primeiro uma fêmea, depois um macho, depois outra fêmea. Ou posso ter 2 fêmeas e, por último, o macho. Ou seja, eu tenho 3 formas possíveis de fazer essa combinação, em que eu tenho 3 nascimentos, eu vou combinar um macho e 2 fêmeas, tá? Ora, para eu não ter que fazer todas as possibilidades, eu quero saber quantas combinações possíveis eu posso ter. Eu posso utilizar o Excel para fazer essa contagem, tá? Então, eu vou utilizar uma função matemática. Como é que eu faço isso? Eu vou botar aqui, ó, igual, inserir função. Inserir a função, eu vou usar a função matemática e vou lá procurar combin, que é a combinação. Tá? Então, dou OK. E aí vai me aparecer essa janelinha aqui. O número é o número total. Tá? Então, por exemplo, nesse caso seria o 3. E o número escolhido, aqui eu posso escolher ou uma fêmea ou 2 machos. Tanto faz. Eu vou colocar 1. O resultado é o mesmo. Tá? Então, eu dou OK. E aqui eu tenho 3, que é o número possível de combinação. Ó. Então, eu tenho aqui o que eu já tinha feito na mão. Tá? Imagine agora que eu tenha 7 nascimentos e tenha 5 machos e 2 fêmeas. Ora, de quantas maneiras eu posso combinar? Se eu for fazer isso na mão, vai me dar um trabalhão. Tá? Então, eu vou usar a função matemática. Eu vou lá, igual a f de x, função, aqui eu vou usar combin, o número é o 7, que é o total, e o número escolhido eu escolho, ou 5 ou 2, né? Tanto faz, mas o resultado é o mesmo. Então, eu tenho 21 combinações possíveis para 7 nascimentos, sendo 5 machos e 2 fêmeas. Ok? O mais difícil, eu tenho 12 nascimentos, 9 machos, 3 fêmeas. Fazer isso também é complicado. Vou lá,
coloco a função combinação, ok. Então, coloco 12. Aí, boto. Vou colocar agora o último, 3, em vez de 9. Pronto, é o mesmo resultado, dá 220. Aqui ficou fêmeas. Ora, foram 220 possibilidades de combinar. Imagine se eu dissesse para vocês fazerem isso na mão. Até vocês iam passar essa aula próxima fazendo as combinações em que eu tenha 12 nascimentos, 9 machos e 3 fêmeas. Tá? Então, a gente vai usar essa função do Excel para fazer esses cálculos. Uma outra função que a gente vai usar, o Excel, é a função de potência. Tá? Então, como a gente vai usar multiplicar as probabilidades várias vezes, a gente vai precisar utilizar a função de potência. Então, imagine que eu tenho uma probabilidade de x seja igual a 0,2, tá? E eu quero saber qual é a probabilidade que x ocorra 3 vezes, sendo x um evento independente. Tá? Então, imagine que eu quero saber qual é a probabilidade que ocorra x 3 vezes. Então, eu vou usar uma potência. Eu vou lá, mesma coisa, igual f de x, agora eu vou usar a função de potência. Potência, ok. O número, tá? É o 0,2, que é o que eu vou elevar, e a potência que eu quero saber. Tá? Então, 3 elevado a 3 vai dar, volta aqui, 0,08. Tá? Imagine que eu quero, qual é a probabilidade de x ocorrer? Diga. Tem outra pessoa querendo entrar de novo. Deixa eu ver lá. Também não aparece. Ai, meu Deus. Tá aí para mandar pedir de novo, Giovanni. Tô falando aqui com ela. Hum. Então, imagine que eu quero que esse evento ocorra 20 vezes. Já pensou ter que fazer na mão, multiplicar 0,2 20 vezes? Eu vou usar a função de potência, então eu vou lá. Potência igual o valor 0,2, 0,2 a 20 vezes. Então, está aqui, eu tenho, esse valor é bem pequenininho, né? Porque, então, eu tenho aqui a probabilidade de que esse evento ocorra 20 vezes. Bom, então, para o que eu vou falar com vocês, eu precisava desse referencial teórico aqui do Excel. Vamos, por favor, eu vou compartilhar aqui um exercício aqui no Peer, para a gente ir fazendo, tá? Então, por favor, entrem para vocês terem acesso aqui ao exercício.
Manda o link pra gente. Ah, é assim. Eu já, eu já mando aqui no chat pra todo mundo. Tá. Pronto, então eu vou começar aqui. Essa não é para vocês fazerem ainda não. Eu quero só falar sobre isso. Então, a variável aleatória discreta pode assumir 5 valores conforme a distribuição seguinte. Então, eu tenho os valores de x aqui, ó. X é igual a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. É uma distribuição discreta. Embaixo, eu tenho o valor da probabilidade. Está faltando o valor da probabilidade de quando x é igual a 3. Aí vem a pergunta. Encontre o valor da probabilidade de 3. Ora, o que é que eu sei? Eu sei que a soma dessas probabilidades ela tem que dar igual a 1, tá? Então, eu sei que 0,2 mais 0,25 vai dar 0,45. Com mais 0,40 vai dar 0,85. Quanto é que falta para 1? 0,15. Portanto, a probabilidade para o valor P de 3 é 0,15. Ok? Então, eu teria aqui esse valor aqui igual a 0,15. Então, eu sei que a soma é igual a 1 e, portanto, para eu achar esse valor, eu subtraio 1 menos a soma dos outros valores. E a próxima pergunta é qual o valor da função acumulada para x igual a 4? Então, o que é que eu tenho? Eu quero saber qual o valor dessa função para os valores de probabilidade x menor do que 4, porque eu estou falando de função acumulada. Então, eu vou somar 0,2 com 0,25 dá 0,45, né? Com mais 5 vai dar 0,60. Com mais 0,30 vai dar 0,90. Então, eu terei aqui 0,90. Ou eu pegava o valor 0,10, que é o valor maior do que 4, né, e subtraía de 1, que dá 0,90 também. Okay? Então, eu tenho essas duas formas de realizar essa questão. Ou somar os valores de x de 1 até 4, ou subtrair 1 do valor da probabilidade de x igual a 5. Deixa eu ver aqui as respostas que tiveram.
aqui, esse B aqui, a primeira está certo, 0,15, e aqui 0,3 e 0, aqui está errado, 0,3 não, 0,15, né? E o valor aqui é 0,9, tá certo. Ok? Então, vamos ver agora, é a vez de vocês. Uma certa doença hereditária tem probabilidade 0,1 de ocorrer na população. Construa tabela de distribuição de probabilidade para a variável aleatória número de animais doentes em um grupo de indivíduo, em um grupo de 3 indivíduos. Tá? Então, estou aguardando.
Deixe eu abrir aqui a questão. Então, vamos lá. O que eu quero é uma distribuição de probabilidade. Então, eu tenho 3 indivíduos, sendo que a probabilidade da ocorrência, da probabilidade da doença ocorrer foi de 0,1. Então, eu tenho... Deixa eu botar aqui, peraí. P de x igual a 0,1, que é a probabilidade do indivíduo ficar doente. Ora, em 3 indivíduos eu tenho a possibilidade de ter o quê? Ninguém doente, um doente, 2 normais, 2 doentes e um normal, ou 3 doentes. Certo? Então, eu tenho aqui os possíveis valores de x. Para calcular a probabilidade de ocorrência, eu vou fazer da seguinte forma. Tá? Vou colocar aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Então, eu tenho. Essa é de sadio. Sadio. Portanto, eu tenho o quê? 3 indivíduos normais. Portanto, ou sem a doença, sadios. Então, eu tenho x igual a 0. A probabilidade que um indivíduo seja sadio é 0,1, né? Então, eu tenho 0,1 e 0,1. Ok? Pronto. Como eu tenho eventos Pro não é o independentes... contrário, não? O quê? O sadio não seria 0,9? O 0,1 seria doente? Desculpe. Perdão. A X é animais doentes, né? Isso. Então, a probabilidade da doença é 0,1. Portanto, a probabilidade dele não estar doente é 1 menos 0,1, né? 1, que é igual aqui, ó, igual a 1 menos 0,1, que é igual a 0,9. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, o primeiro sadio, 0,9, o segundo sadio, 0,9, e o terceiro sadio, 0,9. Tá? A probabilidade é o quê? É o produto dessas 3 probabilidades, que é igual a 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9, que vai dar igual a 0,729, que é esse valor aqui, ó. Vou botar em amarelo aqui. Tá? Não liguem para as outras fórmulas, não. Que isso eu vou explicar já já. Agora, a segunda situação, em que eu tenho um sadio e 2 doentes. Tá? Então, eu tenho aqui, ó. Vou botar isso aqui em amarelo. Agora, eu tenho sadio, doente, ou 2 sadios, desculpa. Um sadio, 2 sadios e um doente. Ora, eu posso arrumar isso de 3 formas diferentes, tá? Então, eu posso ter o primeiro sadio, o segundo doente, o terceiro sadio. Ou doente, sadio. Seja lá como for, a probabilidade aqui vai ser... Eu vou ter aqui, o sadio é 0,9, vezes o outro sadio, 0,9, vezes o doente, que é 0,1. Ora, isso aqui é igual para os 3, tá? O sadio aqui, 0,9, vezes o doente, 0,1, vezes o sadio, 0,9. A mesma coisa do outro, igual 0,1 vezes 0,9 vezes 0,9. Então, eu tenho aqui os 3 valores, a soma disso aqui vai me dar 243, que é esse valor aqui, ó. Vou botar aqui em vermelho. Ok? Agora, outro, vou botar aqui em vermelho, para ficar separado. Agora, eu tenho
dois doentes e um sadio. Então, eu tenho um doente, sadio. Doente, sadio e doente, e sadio, doente e doente. Então, a probabilidade será 0,1 vezes 0,1 vezes 0,9. Segunda, 0,1 vezes 0,9 vezes 0,1. E aqui é igual a 0,1 vezes 0,9 vezes 0,9. Deixa eu botar aqui, aumentar aqui. Está errado, peraí. É igual a sadio 0,9 vezes 0,1 vezes 0,1. Ok? E a soma disso aqui vai me dar 0,27. Então, eu tenho aqui, ó, 0,27, eu vou botar em azul. Então, vou colocar aqui azul. Ok? E, finalmente, os 3 indivíduos doentes, né? Doente 1, doente 2, doente 3. Então, eu tenho aqui 0,1 vezes 0,1 aqui. 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1. Que vai dar 0,01, eu vou colocar aqui em verde. Então, o valor, eu teria aqui o valor de x, eu vou copiar aqui, colocar aqui. E aqui eu tenho a probabilidade de x. Vou colocar isso aqui grande. Que no caso são esses valores aqui. Valores, ok. São esses valores aqui. Ora, a soma disso aqui, como eu disse, pela propriedade tem que dar igual a 1. Ok? Então, a construção da distribuição de probabilidade é justamente associar os valores possíveis de x à sua probabilidade. Ok? Ora, eu aqui fiz usando as combinações ou na mão, porque eu ainda não ensinei a vocês a fazer usando a fórmula. Tá? Então, agora a gente vai falar um pouco de como eu posso utilizar uma fórmula para facilitar a minha vida. Aparentemente, vocês vão achar que é mais complicado, mas dependendo do número de eventos, você não consegue fazer isso na mão. Tá? Então, imagino aqui, ó. Eu vou, então, agora falar para vocês da distribuição binomial, que é quando a variável aleatória x ela vai corresponder ao quê? Ao número de sucessos em n ensaios independentes e com a mesma probabilidade de sucesso. Tá? Então, no caso que a gente viu agora, voltando ali atrás, eu tenho quantos eventos? 3, né? Eu tenho 3 indivíduos, certo? E queria saber o número de indivíduos doentes. Eu posso ter 0, 1, 2 ou 3. O indivíduo ele não pode estar doente e sadio ao mesmo tempo. Portanto, eu tenho aqui uma caracterização da distribuição binomial. O nome já diz, binômio. Então, só posso ter o resultado é sucesso ou fracasso. Eu não posso ter outro resultado que não seja esses dois. E os parâmetros da distribuição binomial são o quê? O N, que é o total de tentativas, no caso, é o número de indivíduos, e P, que é a probabilidade do sucesso. Tá? Então, eu tenho ali, naquele exemplo, o N igual a 3, e a probabilidade do sucesso, que é um indivíduo doente,
igual a 0,1. Ok? Ora, para eu calcular a probabilidade de X sucessos, tá? Eu vou usar essa fórmula aqui. Que fórmula é essa? Aqui é o número de combinações NKK, ou seja, quantas, se eu tiver 3, A0, A1, A2 ou A3, a probabilidade de X elevado a K, e 1 menos a probabilidade de X, ou seja, 1 menos a probabilidade do sucesso, elevado a N menos K. Tá? Então, vou voltar lá no exemplo, aqui, e vamos aplicar a fórmula. Então, eu tenho, para eu achar a probabilidade de X ser igual a 0, ou seja, 0 indivíduos doentes, eu vou ter aqui, primeiro, a combinação é o quê? De 3, 0 a 0, tá? Porque ninguém está doente. Eu já disse a vocês que eu posso utilizar o Excel para isso, né? Então, eu coloco lá igual combinação de 3, 0 a 0. Me dá aqui o valor 1, uma combinação possível. São os três sadios. A probabilidade de X é 0,1 elevado a quem? A 0. Ora, qualquer número elevado a 0 é 1. Ok? E 1 menos P, que é 1 menos 0,1, que é 0,9, elevado desculpe aqui, não é 1 menos X, não, é N menos X, perdão, aqui, ó, ficou aqui, N menos X. Deixa eu tirar aqui, N menos X. Tá? Ora, N menos X eu tenho 3 menos 0, então é 3. Então, eu tenho a probabilidade de X é o quê? É 0,9 elevado à terceira. Agora, eu tenho aqui X igual a 1. Combinações é o quê? Combinação de 3, 1 a 1. Resultado é 3. P de X é quem? 0,1 elevado a quem? A 1. 0,1. E aqui quem é? Combinação. Aqui é o quê? É 1 menos P, que é 1 menos 0,1, que é 0,9, elevado ao quadrado, porque é 3 menos 1 é 2. Então, dá 0,81 aqui. Valor aqui. Esse terceiro, combinação de 3, 2 a 2, 0,1 elevado a 2, e aqui 1 menos 0,1, que é 0,9, elevado a 1. O terceiro, uma possibilidade, né, que esse aqui em verde, 0,1 elevado à terceira, que dá 0,01, e aqui é 0,9 elevado a 0, que é 1. Então, eu tenho um valor aqui. Então, esse valor aqui e esse, igual. Eu calculei aqui na mão e aqui calculei utilizando a fórmula. Tá? Então, usei aqui uma maneira mais fácil da gente fazer. Ok? Então, a fórmula aparentemente é complicada, mas não é não. A gente pode utilizar ela, ela é bem simples, ainda mais usando Excel. A notação. Eu tenho aqui X, é a variável aleatória, tem esse tio aqui, que significa distribuição binomial. Então, aqui eu tenho B de binomial, e entre parênteses são os parâmetros. O parâmetro é N, que é o número de tentativas, e P é a probabilidade do sucesso. Então, vamos ver um exemplo aqui. Um teste de múltipla escolha tem 8 questões, cada qual com 3 alternativas. Uma delas correta. Tá? Você quer saber qual a probabilidade de chutar certo em exatamente 5 questões. Então, vamos ver se isso aqui é um experimento binomial. Primeira coisa, o N é o número total de questões, que são 8. Depois, a probabilidade do sucesso, que é acertar. Ora, se eu não sei nada, eu vou chutar. E se eu tenho 3 questões, a probabilidade de eu acertar é 1/3, e a probabilidade de errar é 1 menos 1/3, que é 2/3. Tá? E como ele quer saber a probabilidade de chutar 5 questões, eu tenho x igual a 5.
Então, vamos lá. Vou lá no Excel aqui. Eu tenho aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Então, eu tenho aqui. N é o número de questões, 8. A probabilidade do sucesso é 1/3. A probabilidade de eu errar é 2/3, né? 1/3 é de acertar, 2/3 de errar. E x igual a 5 é o número de questões que eu quero acertar. Então, o que é que eu tenho que calcular primeiro? Tendo 8 questões e 5 acertos, eu posso ter 56 combinações diferentes, de 5 acertos em 8 questões. Como é que eu calculei isso? Combinação de 8, 5 a 5. Usei o Excel. Tá? Vou apagar aqui. Vou lá só para mostrar a função. Combinação. Ok. Número 8, x5. Ok. Achou. Tá? Depois eu tenho o quê? A probabilidade de x. Tá? Que é 1/3. Agora eu vou calcular a potência aqui. Ó. Eu coloquei aqui, eu dividi 0, 1/3 dividido por 3 e 2/3 aqui para ficar mais fácil. Então, eu vou apagar aqui para a gente fazer por vez. Então, agora eu tenho o quê? O P, que é o sucesso, elevado ao número de sucesso que eu quero, que são 5. Então, aqui eu tenho igual a função potência. Eu já vou lá direto. O número é esse aqui, ó. Seleciono. Elevado a quem? A 5, que é quem eu quero. Já saiu aqui. Tá? Então, eu tenho o número de combinações vezes o número de sucessos elevado, ou a probabilidade do sucesso elevado a x, e aqui é o quê? É a probabilidade do fracasso elevado a n menos x. Então, eu vou, mesma coisa, função, potência, igual. Vou lá aqui, ó, no valor que eu já deixei separado aqui, e agora, que é 8 menos 5 é 3. Então, esse valor aqui é 3, ok. E a probabilidade que eu quero é o quê? É o produto, né? Então, isso aqui é igual. É igual a esse vezes esse. Vai me dar igual a esse valor aqui. Se eu quiser botar, eu posso pegar isso aqui e multiplicar por 100, e vai dar a porcentagem, tá? 0,09%. Certo? Voltando lá. A próxima questão. Um médico lhe diz que certa cirurgia é bem-sucedida em 80% das vezes. Então, a probabilidade do sucesso é 0,8. Se a cirurgia for realizada 7 vezes, determine a probabilidade de ser bem-sucedida em exatamente 6. Então, eu tenho aqui o N, 7. Probabilidade de sucesso, 0,8. Portanto, a probabilidade da cirurgia dar errado é 1 menos 0,8, que é 0,20. E o X, a probabilidade é o número de sucesso, 6. Passo aí, por favor. Vou dar um tempinho.
Então, voltando, né? Vamos lá. Corrigindo. Eu tenho aqui, deixa eu aumentar. O N igual a 7. A probabilidade do sucesso na cirurgia é 0,8, portanto, a probabilidade do fracasso é 0,2. E X igual a 6, tá? Então, para eu calcular o número de combinações, eu tenho combinação de 7, 6 a 6. São 7. Aqui eu tenho... Aqui, deixa eu botar aqui. Tá certo. Aqui eu tenho a probabilidade do sucesso elevado a x. Então, eu tenho 0,8 elevado a sexta. Aqui eu tenho a probabilidade do fracasso elevado a n menos x, que dá 1. E aqui eu tenho o produto dos três. Então, o resultado é 0,367. Ok? Vamos voltar lá, por favor, no exercício do PIR. Tá? Vamos fazer esse aqui. Uma cadela teve uma ninhada com 4 cachorrinhos, sendo 3 fêmeas. São escolhidas ao acaso 3 filhotes. Tá? Faça X a variável aleatória, número de machos. Construa a tabela de distribuição de probabilidade e calcule a probabilidade de X ser igual a 2, de X estar entre 1 e 3, ou seja, é a mesma coisa, tá? É 2. Ele é menor do que 1 e maior do que 1 e menor do que 3, portanto é 2. E X ser maior do que 2. Então, vamos lá. Pro, Oi. o X não deveria ser para fêmea, não? Ao invés de macho? Não.
São escolhidos três, faça x da variável número de machos. Você pode fazer, porque você pode ter. Na verdade, é assim, você usa isso aqui para calcular a probabilidade de um cachorro ser macho ou fêmea, dos Certo, quatro. E depois a variável aleatória é número de machos em três filhotes. certo, mas esse x em 2, não sei, estaria dizendo que deveria ter 2 machos ou não? Dois machos em três. Mas como é que pode se só tem um macho? Se são 3 Não, fêmeas e um macho. Como é que eu posso pegar 2 machos? não, mas aí assim. Ah, é verdade. Tem razão. Tem razão. Então deveria ser fêmeas o x, né? Faça o número de fêmeas. Ah, Deixa eu certo, tá botar bom. aqui. Deixa eu botar aqui. Obrigada. Tá.
Então, vamos lá. Aqui. Eu tenho meu N igual a 3, tá? A probabilidade de ser fêmea é igual a 0,75. A probabilidade de ser macho é igual a 0,2. Ou 0,25. E ficou. Ok? Por quê? Porque eu tinha quatro filhotes, 3 fêmeas e um macho. Certo? Então, a variável aleatória, número de fêmeas. Em 3 filhotes. Tá? Então, vou botar aqui X. X pode ser 0 fêmeas, todos machos. 1, 2, 3. Ok? Então, eu vou botar combinações. Então, eu tenho aqui, ó. Combinação de 3, 0 a 0. 1. Aqui é a probabilidade de sucesso elevado ao número de sucessos. Deixa eu pegar aqui. E aqui é 1 menos P, N menos X. N menos X. Elevado. Aqui. Ok. Tá? Então, a probabilidade de ser número de fêmeas, probabilidade de ser fêmea 0,75, então eu vou botar f de x combinação de 3, 0 a 0. Vai dar igual, oh, perdão, aqui não é número de combinação. Pro, Aqui é potência, diga. uma coisa é que eu botei considerando como se não ficasse botando de volta. Então, assim, como tem 3 fêmeas de 4, tipo assim. Não, eu entendi o que você quer dizer, mas agora eu, no caso, eu teria que ter botado mais para poder dar certo. Mas eu vou fazer como construir a função, só para vocês terem ideia como é que faz, tá bom? Certo. Vamos imaginar que tivesse mais machos, entendeu? Vamos só imaginar que, em vez de ter um macho, tivesse 3 machos e tantas fêmeas. Poxa, cara, tem dó. Ok? Tá certo? Só para a gente poder fazer. Certo. Hã? Ok? Certo. Então, hã? Você entendeu? Entendi. Entendi, Pronto. obrigada. Então, vamos lá. Eu vou colocar potência fêmea elevado a 0 é 1, né? Eu vou só botar aqui só para fazer para ir aqui, potência macho elevado a 3. Ok? Agora, aqui eu tenho combinação
3:1, tá? Aqui eu tenho potência fêmea elevado a 1. E aqui, potência macho elevado a 2. Ok? Aqui, combinação três a 2. Aqui, potência zero vírgula 75 elevado a 2. E aqui é 0,25, né? Porque é 0 a 1. E aqui, perdão, aqui é 3. Aqui tá errado, peraí. Combinação 3:2. E aqui a combinação de 3:3. De 3:3. Aqui seria potência zero vírgula 75 a 3. E aqui é igual a 1. Tá? Porque é 0,25 elevado a 0. E aqui é o resultado da multiplicação. Aqui. E aqui. A soma. E aqui dá 1. Ok? Então, seria essa a distribuição de probabilidade. Aí tem a questão probabilidade que x seja igual a 2. Tá? Então, o número de fêmeas seja igual a 2. A letra B aqui é igual a esse valor aqui. Deixa eu aumentar aqui. A letra C é a mesma coisa, né? Entre 3 e 2, então é o mesmo valor. E a letra D x maior do que 2, então é 3, é o valor de 3. X maior do que 2, então é o valor de 3, que é igual a esse aqui, ó. Também. Desculpa interromper de novo, mas Diga. é porque o que acontece? A senhora colocou como a probabilidade de ser fêmea e macho seriam coisas fixas. Seriam 3/4 e 1/4. Sim. Só que, tipo assim, é igual aquele exemplozinho que vamos supor, tem uma caixa com bola vermelha e bola azul. Aí tem a opção de você, tipo assim, qual a probabilidade de pegar a bola azul entre a azul e a vermelha? E você pode repor depois a bola, ou você pode ir sempre tirando. Eu fiz esse exemplo como se eu estivesse retirando as fêmeas. Então, ao invés da probabilidade, vamos supor que eu peguei a primeira fêmea, não teriam mais 4 cachorrinhos no próximo. Teriam 3 cachorrinhos para poder pegar. Deu para entender o que eu fiz? Entendi. Só que nesse caso da distribuição binomial, as probabilidades são fixas.
Ah, são fixas, sempre são fixas. Ah, Tem que ser certo. fixa, entendeu? Entendi. É porque eu pensei por esse lado, por isso que eu Não, fiz diferente. sim, mas lembre lá na definição, a primeira coisa é que a probabilidade de sucesso é fixa, Certo, senão não é binomial. certo, tá bom. Muito obrigada. Nada. Então, vamos lá. Vamos para a próxima aqui. Porra, isso. Essa a gente já fez, essa a gente já fez. E agora vamos fazer essa aqui.
Vamos lá, gente. Deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá. Então, a probabilidade do animal... Deixa eu pegar aqui, peraí. A probabilidade do animal ser positivo é 0,032, que é 32%, ou 3,2%. Tá? Portanto, a probabilidade dele ser negativo é 1 menos isso, que é 0,968. Em 3 animais, eu posso ter a variável aleatória, número de animais positivos, tá? Você pode ter 0, 1, 2 ou 3. Tá? Se fizesse também número negativo, você também teria 0, 1, 2 ou 3. Só que você ia ler de baixo para cima em vez de cima para baixo. Tá? O resultado é igual. Quer dizer, igual não. Mas você leria x, eu vou botar aqui, x é igual a número de animais positivos. Então, eu posso ter 0, 1, 2 ou 3. Aqui é o número de combinações, é igual, né? Os outros, 1, 3, 3. E aqui é o quê? Aqui é o zero animal positivo elevado a 0. Então, é, portanto, 1. E aqui é esse valor aqui, 0,968 elevado a 3. Tá? Elevado a 3. Depois eu tenho um animal positivo e 2 negativos. Número de combinação 3. Aqui eu tenho a 0,032 elevado a 1. E aqui 0,968 elevado a 2. E aqui o produto. 2 animais positivos e 1 negativo. Número de combinações 3. Aqui é 0,032 elevado ao quadrado. Produto aqui. E aqui eu tenho 3 animais positivos. Eu tenho 0,032 elevado à terceira e 0,968 elevado a 0, que o resultado é 1. E aqui eu tenho a distribuição de probabilidade. Ok? Se eu fizesse aqui número de animais negativos, se eu botasse aqui x é igual, fosse igual a número de negativos, eu teria também aqui, né? X vai ser 0, 1, 2 ou 3. Aqui eu tenho 1, 3, 3 e 1. E é o contrário. Eu vou ter P de x é o negativo, igual a função, né? Potência igual, aqui é 0, então, negativo. Aqui não ficou o valor, peraí, aqui está aqui.
a probabilidade de ser negativo, elevado a zero, que é 1, e aqui é função potência elevado à terceira. Ok, então deixa eu só mostrar. Esse valor aqui, que está aqui no zero, é igual a 3. Então, esse valor daqui do 1 seria igual a esse aqui. Copiar. Colar aqui. Valor. Esse seria igual a esse. Colar especial valor. E esse daqui seria copiar, colar especial, valor. Tá? Então, na verdade, os resultados, se x for o número de positivos, eu tenho aqui. Se for x o número de negativos, eu também tenho aqui. Ok? Então, deixa eu voltar lá. Para o nosso Meet. Para a apresentação. Então, gente, era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Na aula que vem, a gente vai falar sobre distribuição normal.